Desapego. Já reparou que a gente tem a mania ou o costume de acumular excessos? Excesso de roupa no armário, excesso de pessoas que a gente não deveria mais manter no nosso círculo íntimo, excesso de ressentimentos de coisas que aconteceram muitas vezes anos atrás e que nós seguimos carregando juntinho, como se realmente ainda fizesse parte da nossa vida, com medo de deixar embora. E nós acabamos confundindo tudo isso com esse apego com segurança. E na verdade não é uma segurança, é uma falsa segurança, que é o que a gente vai ver ao longo do vídeo. E desde já, eu já adianto, o vídeo não é sobre se tornar uma pessoa fria e deixar tudo ir embora. Não é sobre esvaziar o guarda-roupa, é sobre esvaziar a mente. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Paulo, e especificamente sejam bem-vindos à playlist sobre as coisas, onde eu pego algum assunto, qualquer assunto que seja, e eu aplico uma estrutura que eu chamo de 3 As. Apresentar o assunto, aprofundar o assunto o suficiente para que ele possa ser aplicado. Então temos os 3 As, porque essa é uma playlist prática, ela é voltada para a prática, conhecimento aplicável, não só um conhecimento abstrato que a gente vai achar legal, mas não vai conseguir usar isso na nossa vida. E quando a gente escuta a palavra desapego, muitas vezes vem à mente um monge que vive com muito pouco, com o mínimo possível. Mas o desapego de fato, aquele que importa pra gente, que é o verdadeiro, que é o que a gente está tratando nesse vídeo, é sobre uma questão de entendimento. É quando a gente passa a entender que pessoas, momentos e experiências, elas passam pela nossa vida. Elas não são a nossa vida. E a partir disso, quando a gente muda essa ótica, a gente consegue entender que pessoas e momentos que foram muito importantes, bens materiais que foram muito importantes, em determinado momento, podem não ser mais importantes em outro momento. E tá tudo bem deixar isso de lado. Faz parte da vida. A gente não pode carregar tudo que a gente consegue como se isso fosse trazer algum tipo de segurança. Um momento bom, um relacionamento bom que tu teve no passado, tu não tem que esquecer, tu não tem que apagar ele da existência. Mas tu tem que entender que ele aconteceu no passado. A gente olha para trás como forma de aprendizado e não para ficar preso a uma experiência passada. E esse apego excessivo, geralmente ele nasce do medo. Medo do passado e medo do futuro. A gente cria um medo de perder, se a gente largar esse emprego, a gente tem medo de não conseguir outro no futuro. E se a gente perdoar aquela pessoa que nos magoou, a gente tem medo que isso faça parecer com que a gente está dando razão para aquela pessoa. E a verdade é que não é isso. Não é sobre o outro, é sobre ti. É sobre o que faz sentido tu continuar carregando. Porque uma mágoa, por exemplo, é tu que carrega ela. A outra pessoa te magoou, ok? Mas esse sentimento ruim que suga a tua energia, quem carrega é tu. É a mesma coisa que carregar veneno dentro da própria boca. Eventualmente tu vai acabar engolindo. E no final das contas, nós acabamos nos tornando reféns de tudo aquilo que a gente acumula. Pensa comigo. Imagina uma sacola cheia de bosta. Bosta, merda. Ou uma sacola cheia de lixo. Ou um saco cheio de pedras. Imagina que todas essas experiências, essas coisas que não deveriam mais estar conosco, são esse saco de bosta, esse saco de lixo ou esse saco de pedra. Usa a metáfora que melhor se adequar para a tua vida. Imagina que tu fica carregando isso contigo o tempo inteiro, com medo de soltar. E o grande barato da vida, a maior emoção que a gente tem na vida é justamente não poder controlar tudo. A gente tem que dar um salto de fé, na maioria das vezes. Seja para um projeto novo, seja para deixar algo que não pode mais te acompanhar. Uma amizade que tu teve no passado, ela pode ter sido a melhor amizade do mundo naquele momento, mas hoje, anos depois, pode não fazer sentido. E tá tudo certo. As pessoas mudam. A gente não nasce colado a ninguém. E à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai melhorando a nossa vida, é natural que pessoas entrem e que pessoas saiam. É natural que bens passam a fazer parte da nossa vida e outros bens já não façam mais parte. É do jogo, é da vida, a gente não tem como controlar isso. E tu já parou para pensar o quanto de energia tu gasta? Energia é vital. E é uma energia também que ela é mental e acaba se tornando física, porque tudo que acontece na nossa cabeça reflete no físico também. Então tu já parou para pensar o quanto tu gasta de energia tentando segurar coisas que já querem ir embora faz tempo? Um relacionamento que já esfriou, um projeto de trabalho que não deu certo, segue insistindo, algum projeto que já perdeu o sentido,
descer, desistir, mas que tu tem um apego emocional a ele, tu não quer deixar ele sair da tua vida, porque esse é o curso natural das coisas, o que não dá certo a gente coloca de lado e tenta outra coisa, e ao fazer tudo isso, é a mesma coisa que a gente tentar carregar água com as mãos por um longo trajeto. É cansativo, é estressante, a gente vê a água escorrendo pelos dedos e no final do dia a gente está com as mãos vazias. E é isso que acontece quando a gente tenta ficar carregando coisas que a gente não deveria, que a gente já deveria ter deixado para trás há muito tempo. E sendo essa uma playlist prática, a gente tem que tentar colocar em prática algo que nos ajude com essa questão do desapego, o bom desapego, né? Deixar ir coisas que precisam ir embora. E tá tudo bem se tu não conseguir colocar isso em prática hoje, nem amanhã, nem mês que vem. A questão é tomar consciência, entender como isso funciona e pode ter certeza, pode ser daqui a 3 meses, pode ser daqui a um ano, tu vai lembrar dessa reflexão e tu vai conseguir colocar em prática algo muito positivo na tua vida. Vai deixar aí alguma coisa que vai te dar um alívio, que vai te dar uma leveza para te seguir em frente. E eu vou trazer 3 dicas. Não são as únicas 3 dicas que funcionam. Alguma pode funcionar para ti, todas podem funcionar para ti ou nenhuma. A questão é só que tu entenda mais ou menos como funciona. E pode ser que tu crie a tua própria maneira de gerar esse desapego na tua vida. E a primeira dica é o desapego, físico, desapego de bens materiais. É como se fosse uma regra dos 3 meses. Entra num cômodo da tua casa e vê alguns objetos, abre umas gavetas. Se nos últimos 3 meses tu sequer olhou para aquilo ali, tu sequer usou aquilo ali, pensou naquele objeto, descarta ou doa. Vai fazendo isso com o máximo de coisas que tu conseguir. É claro que tu não vai fazer isso com um álbum de família, com as fotos de família, mas com a maioria das outras coisas, tu consegue fazer. 3 meses. Se eu nunca toquei nisso aqui, se eu nunca pensei nisso aqui, se eu não usei para nada, doa ou descarta. E esse espaço físico um pouco mais livre gera mais clareza mental. Eu também não estou dizendo para te descartar coisas que te trazem alegria genuína. Pode ser um troféu de um momento da tua vida que tu jogava tênis, por exemplo, e que tu ganhou algum campeonato, aquilo pode te trazer algum sentimento positivo. Isso aí tudo bem te guardar, faz parte de quem nós somos, mas como eu disse antes, a maioria das coisas a gente consegue aplicar essa regra, entre aspas, dos 3 meses. E a segunda dica é uma espécie de auditoria do ressentimento. Qualquer ressentimento que a gente tenha na nossa vida, seja profissional, afetivo, amoroso, enfim, tanto faz, ele gera um desgaste extremo. E a gente carrega esse desgaste com a gente. E a gente tem uma falsa noção de que perdoar é dar razão ao outro. E esse perdão não é para o outro, é para ti mesmo. É para ti ter condições de deixar isso de lado. Parar de carregar aquilo ali. Não faz sentido. O que aconteceu no passado, a gente usa como aprendizado. A gente não fica um acontecimento ruim, no caso. A gente olha para trás e vê ele como um aprendizado. A gente não segue carregando ele no nosso dia a dia. A gente tem que desapegar dessas coisas. Então, no final do dia, o perdão, ele é um presente que tu dá para ti mesmo. Não tem a ver com a outra pessoa. A outra pessoa foi só um personagem dentro de uma história. Mas o personagem principal da tua história é tu mesmo. Então, te dá esse presente, perdoa quem tu tem que perdoar. Não precisa falar para aquela pessoa. É um perdão que tu tem que ter aqui dentro, para te poder desapegar, para te poder deixar de lado e seguir em frente mais leve, mais tranquilo. E tem gente que precisa escrever, materializar esse tipo de ressentimento. Então, se é o teu caso, coloca no papel, escreve, enxerga aquele ressentimento escrito, não só escondido num cantinho da tua cabeça. Escreve ali, se quiser bota fogo, cria um simbolismo, bota fogo naquele papel como se fosse um ritual para mandar embora aquela energia negativa. Faz o que tu precisar fazer, cada um reage de uma forma, cada um age de um jeito. Se funcionar assim para ti, faz. O importante é colocar em prática. Terceira dica, essa tem uma ligação, vamos dizer assim, estoica, né, com a sabedoria estoica, que é deixar fluir. No teu dia a dia, é natural que alguma coisa ruim, algum imprevisto negativo aconteça. Acontece com todo mundo. É normal, faz parte da vida. E quando esse imprevisto ou acontecimento ruim acontecer, não reage. Simplesmente não reage imediatamente. Olha para esse acontecimento e diz: ok, já aconteceu, eu posso reverter? Não. Tá bom, depois eu vejo. Não reage imediatamente, não te apega ao problema de imediato. Não deixa ele te controlar de imediato. Vai fazer alguma coisa, tu pode resolver, tu pode controlar, tu pode voltar no tempo? Não pode. A gente não consegue controlar tudo. Imprevistos acontecem, coisas ruins acontecem, e a gente não consegue controlar isso. Então,
mas a gente consegue controlar como vamos reagir, qual vai ser a nossa reação, qual vai ser o nosso próximo passo. Então, aconteceu um problema pequeno, alguma coisa no teu dia a dia que normalmente te tiraria do sério, deixa ali, nem dá bola. Vai assistir um vídeo, vai fazer alguma coisa que tu gosta, dorme. Dormir é excelente. Quando a gente acorda, a gente sempre acorda com a cabeça um pouco mais revigorada, a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza. Essa dica, a terceira dica é: deixa fluir. Não fica te apegando de imediato a problemas e a situações. Se tu não pode voltar no tempo e fazer com que aquilo não tivesse acontecido, controla a tua reação. Controla o teu próximo passo em relação ao problema. Foca na solução, não no problema. Resumindo, não se torne refém daquele acontecimento. Ele não tem esse poder todo. Nós damos esse poder a algum acontecimento ruim. Mas se tu tiver ciência disso, a gente deixa de estar preso a ele. Nós controlamos o que a gente vai fazer. Não é o nosso problema. E no final das contas, desapegar não significa que a gente não valoriza coisas ou pessoas. Significa que a gente fez uma constatação de que a nossa paz vale muito mais do que controle, expectativa, posse. E é um fato que é muito mais confortável viajar com menos bagagem. Na prática, quando vai fazer uma viagem, quando está cheio de mochila, uma mala grande, não é desconfortável, não é chato, a gente tem que estar sempre cuidando de alguma coisa ou outra, carregando aquele peso extra que em 90% dos casos a gente nem vai usar. E tu, o que que tu carrega hoje que não faz mais sentido seguir carregando? O que que tu carrega hoje que é excesso e que está na hora de deixar ir embora? E se esse vídeo te trouxe algum tipo de reflexão positiva, útil, deixa aqui nos comentários. E se tu tem algum tema que tu gostaria que virasse um vídeo, que eu consiga fazer um roteiro em cima, com certeza eu farei. Deixa aqui nos comentários. Como sempre, ser meio que é bom e até a próxima.